pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou corrigir, porque a nossa matéria aqui do nono ano ela já fechou em Revolução Russa, tá? De 1917, tá? Então, corrigimos daquele capítulo, nós corrigimos as questões múltiplas escolhas. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos começar a corrigir desde lá do primeiro capítulo, tá? Que é a Primeira República, e depois a gente vai fazendo, corrigindo até as múltiplas escolhas, e depois vão vir fazendo as discursivas, tá? Então vamos lá. Primeiro, abram aí na página 234, tá? Do livro, e a gente vai fazer aí. Tem um texto aí que está mostrando uma pessoa falando, tá? E tanto é que no texto está falando com o palavreado da própria pessoa daquela época do interior, tá? Uma vez uma escolta atirou em mim. Eu estendi 2. Eu cabo eleitoral do Partido Republicano Paulista. Nós não deixava os pessoal do outro lado entrar na cidade para votar. Se ele entrava, nós escondia as atas. O texto refere-se aos costumes políticos, costumes políticas que caracterizavam o período de nossa história denominado letra A, tá? República Velha, que é na República Velha que vocês vão ver que vai ter essa coisa da compra do voto, tá? Vai ter essa coisa da desonestidade de mostrar essa roubalheira que tinha nessa época. Incrível que pareça, até parece que mudou muito, mas não mudou não, tá? Então, na República Velha vai ter o quê? As fraudes eleitorais. As fraudes eleitorais, tá? E uma delas é essa aí que o cara, no seu texto, ele cita aí, tá bom? Vamos lá, isso vai acontecer na República Velha. Número 2. Durante o governo Campos Salles, criou-se uma política que se pautava na aliança entre a oligarquia regionais e o poder central. Esta política, além de fortalecer o poder das oligarquias do interior, facilitava a administração central na medida em que dificultava a eleição de membro da oposição. Como ficou conhecido essa política? Essa política vai ser chamada política dos governadores, tá? Vamos lá, letra C. Número 3. A representatividade das unidades federadas na Constituição de 1891 estava regida pelos critérios populacional, favorecendo politicamente os estados de Minas Gerais e São Paulo, que era a famosa política do café com leite, tá? Que eles ficavam alterando no poder executivo federal, tá? Número 4. O final dos anos de 1920, o início dos anos de 1930 foram marcados por uma crise financeira generalizada, agravada pelas quebras da Bolsa de Nova York, que no Brasil afetou mais fortemente a economia cafeeira. Por quê? Porque o Brasil ele só tinha uma monocultura, era um país agrícola, certo? E 60% do seu café era vendido para os Estados Unidos. Com a crise de 29, os Estados Unidos param de comprar o nosso café e o Brasil vai ter um declínio na sua economia, porque atingindo o café, que era o principal produto da nossa economia, certo? O Brasil vai quebrar também, tá? Vamos lá, número 5. O regime instaurado era profundamente retroativo. A inexistência de uma justiça eleitoral, o voto aberto e a descentralização eram as portas abertas para a fraude e para o controle oligárquico. O pequeno texto acima descreve algumas características de que período da história do Brasil é chamado de Primeira República, ou República Velha também, é a letra A, que vai de 1889 até 1930, que a gente ainda não falou, vai falar mais à frente quando a gente for falar de Getúlio Vargas, tá? Em 29 está o Washington Luiz,
o Getúlio Vargas vai dar um golpe sobre o presidente Washington Luiz e vai tomar o poder. Isso é quando a gente for falar da era Vargas, tá? Mas a Primeira República vai de 1889 até 1930. Vamos lá, número 6. Quais medidas que compuseram o chamado encilhamento, Rui Barbosa pretendia como ministro da Fazenda, o que ele pretendia? Letra D, tá? Estimular a industrialização e fortalecer a classe média urbana, tá? Rui Barbosa, quando ele vai criar essa política, ele tenta de qualquer maneira fazer que o Brasil comece a se industrializar, tá? Mas claro, a oligarquia cafeira não tinha esse interesse, tá? Então não deu muito certo essa ideia do Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, fazer que o Brasil se tornasse industrializado, tá? Já que tinha essa classe dominante, que é a oligarquia cafeeira, que vai impedir isso, tá? Vamos lá, número 7. O poder exercido pelos coronéis durante a República Velha, principalmente no meio rural. Letra A. Expressava-se no chamado voto de cabresto, favorecido pela inexistência do voto secreto e de uma justiça eleitoral que facilitava, inclusive, a fraudes recorrentes. Então é no voto de cabresto que vai começar a controlar. O voto era aberto. Então, quer dizer, o cara tinha que falar em quem ele ia votar. Então, esses coronéis, eles normalmente ou faziam favores para as pessoas e elas ficaram nessa dívida de votar no candidato que esse coronel indicasse, ou o coronel mesmo obrigava, por exemplo, os seus funcionários da fazenda a votar no candidato dele. E isso tudo, essa fraude que vai acontecer, nós falamos muito isso em sala de aula na época, que eu até fiz uma comparação com a política atual, principalmente da Baixada Fluminense, na qual o pessoal faz com que fique devendo favor a um candidato e você fica na obrigatoriedade de votar. Sendo que nessa época aqui os coronéis conseguiam saber quem votou, tá? Já hoje em dia, porque o voto é nas urnas eletrônicas, fica um pouco mais difícil das fraudes. E está cada vez mais difícil agora com a biometria, tá? Mas, antigamente, o cara queria, lá em casa acabou um bujão de gás. Então, eu te dou o bujão de gás e em troca você vota aqui no meu candidato, tá? Então, essa política, até os dias atuais aí, é muito praticada, tá? Apesar que a gente fala, essas políticas dos coronéis não existe mais, não existe, incrível que pareça, existe até os dias de hoje. E às vezes a pessoa até vota naquele candidato, porque, tô devendo favor ao fulano, eu vou votar, tá? Isso quando tem a fraude também a nível financeiro, o cara paga o cara, vou votar nele, pelo menos ele me deu um dinheiro, pelo menos ele me deu um bujão de gás, pelo menos ele me deu uma cesta básica. Então, nesses interesses, os candidatos, hoje em dia, acaba ganhando voto de muita gente, tá? Vamos lá. Número 8. Acerca da postura política mineira ao longo da República Velha, pode-se afirmar, letra A. Os mineiros exerceram forte influência na Câmara dos Deputados, pois contavam com a maior bancada federal, letra A. Vamos lá. No Brasil, o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais prerrogativas a letra A, tá? Que marcou aí. Limitação do exercício da cidadania com o voto de cabresto, que assegurava o controle do voto. Foi o que a gente já falou anteriormente na questão 7, por exemplo. É mesmo, só que a pergunta e a resposta são diferentes, mas é o mesmo assunto, tá? Mais uma vez falando aí sobre o voto de cabresto, tá? Vamos lá. Número 10. O Convênio de Taubaté de 1906 consolidou uma garantia do governo à política econômica agrícola da Primeira República. O governo deveria comprar a safra agrícola não exportada e estocar. Tal acordo afirmou a política de valorização do seguinte produto:
Qual era o produto? Letra E, o café. Tá? O Tratado de Taubaté era o seguinte: se o preço do café estava muito baixo no mercado, tá? Que era oferta e procura, certo? Se tinha muita oferta e pouca procura, o preço do café caía. Então os cafeicultores começaram a ter prejuízo. Então o que, que eles fizeram? Fizeram esse tratado de Taubaté, o que sobrava do que eles vendiam, o governo comprava e estocava nos seus armazéns, tá? E o cafeicultores, né, muitas das vezes falam assim, pô, já está certo, o meu café já está comprado. Então, até nesse tratado diz para eles não plantarem novos pés de cafés, mas ao contrário, eles plantaram mais pés de café para que já sabia que a safra já estava vendida, que aquilo que eles não conseguissem vender, o governo compraria, tá? Vamos lá. Próxima pergunta, número 11, tá? O Marechal Floriano Peixoto, em sua política econômica financeira, letra A, orientou-se no sentido de apoiar a lavoura, principalmente a cafeeira, cuja situação era precária devido à diminuição da demanda nos mercados internacionais. Tá? Isso é mais uma vez aquela politicazinha, por exemplo, lá do Tratado de Taubaté. Então, quando os cafeicultores estavam em dificuldade, certo? O governo sempre estava lá para ajudar, sempre para se meter na economia, tá? Vamos lá, número 12. A bandeira do Brasil foi pensada no contexto da construção do Estado republicano nos anos iniciais da República Velha. Seu lema, ordem e progresso, expressava letra C, tá? O ideário positivista conservador, progresso, economia, com a ordem social. Então, essa era por isso que foram colocados ordem e progresso. Às vezes até uma palavra muito forte, ordem e progresso. Tá? Sem ordem não tem progresso. Isso era a linha de raciocínio, tá? Vamos lá, número 13. Para oligarquias estaduais, a Constituição de 1891 representava uma vitória, pois, letra D, instituiu o federalismo, tá? Vamos lá. 14. Não faz parte da característica... Opa, peraí, desculpa. Lendo de novo aqui a 14, vamos lá. A proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, em 15 de novembro de 1889, foi um movimento militar que contou com o apoio de classes dominantes, agrária, particularmente produtores de café. A partir desse movimento construiu-se que é conhecido como República Velha ou Velha República, que vai de 1889 a 1930. Não faz parte dessas características do período letra D, o crescimento industrial induzido pelo crescimento do setor exportador. Sempre quando for falar de República Velha, sempre você vai falar da oligarquia cafeeira, tá? O Brasil ainda não começou a se industrializar, porque não tinha interesse dessa oligarquia. Claro que no futuramente, essa oligarquia, por exemplo, que é dona do capital, ela vai começar a investir na industrialização do Brasil. Mas neste momento não está tendo interesse para eles para a industrialização. Vamos lá, número 15. Foi na presidência de Campos Salles, de 1898 a 1902, que se consolidou o arranjo oligárquico, que viabilizou o chamado política do café com leite. Essa política significou que, letra D, os estados de São Paulo e Minas Gerais passaram a ter o predomínio da política na República. Foi o que a gente estudou em sala e foi o que a gente sempre está falando. A República do Café com Leite foi o quê? Foi o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Tá? Eles ficavam se alternando no poder federal. Quando estava São Paulo no poder, ele, quando fosse sair, ele indicava um candidato de Minas Gerais. E quando esse de Minas Gerais ganhava, aí na próxima eleição era o contrário. O governo de Minas Gerais indicaria um
do governo de São Paulo, tá? Vamos lá. Eu falei número 15. Vamos lá. 16. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, colocou em prática a reforma financeira. Esta reforma, letra D, tinha a finalidade de favorecer a expansão industrial por meio da aplicação de créditos ao setor. Foi o que eu falei, tá? Essa foi a política do encilhamento. O Rui Barbosa ele vai lançar as bolsas de valores incentivando que as pessoas investissem em indústrias e as pessoas iam lá ajudar, né, comprando essas ações, tá, que essas pessoas lançassem lá na Bolsa de Valores. Como no Brasil você sabe que a corrupção é grande, então o que acontecia? Muitos deles criavam uma empresa, tinham um investimento, só que essa indústria, bem dizendo, ela não existia. Então o que acontecia? Eles abriam falência, ficavam com o dinheiro desses investidores, e esses investidores perdiam dinheiro. E por isso que não deu muito certo essa política para industrialização feita pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Tá? Vamos lá. 17. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá dos estados que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Nessa citação do presidente do Brasil no período, expressa uma estratégia política no sentido de, aí a letra B, tá? Atrair o apoio das oligarquias regionais, tá? Como eu falei para você, os coronéis, eles mandavam lá nos pequenos municípios, ao mesmo tempo influenciavam nas eleições para presidentes dos estados e para presidente federal. E também, claro, para as câmaras dos vereadores, para a Câmara dos Deputados Estaduais e para o Congresso e o Senado. Tá? Então, essa política começava lá nos coronéis, que influenciava todo o setor até o governo federal. Tá? E eu falei presidente do Estado, para vocês lembrarem, tá? Que naquela época existia o presidente do Estado e o presidente da República. Tá? Isso só vai acabar depois de 1930, tá? Com Getúlio Vargas. Que aí vai criar um setor, vai se chamar presidente do Estado, aí vai se chamar governador. Aí vai começar o sistema de governadores. Tá? Vamos lá, vamos para o número 18. Em fevereiro de 2006, ocorrera a centenário do Convênio de Taubaté, firmado entre os principais estados produtores de café daquela época. Assinale a opção que apresenta a principal característica do convênio, destacada em sua historiografia. Letra D, tá? A inauguração do fim do mercado livre de café no Brasil, tá? Vamos lá. Número 19. Para garantir os lucros da cafeicultura, surgiram, durante a Primeira República, vários planos de intervenção governamental no mercado cafeiro. Um desses planos, chamado Convênio Taubaté, previa a letra B, negociações de um empréstimo no exterior visando comprar o excedente da produção cafeeira e estocá-la para evitar a queda dos preços. Então o que acontecia? O governo nem sempre tinha dinheiro para comprar esse café que sobrava lá nesse convênio de Taubaté. Então às vezes tinha que fazer empréstimos para pagar esses cafeicultores e para pegar esse café e colocar lá nos armazéns do governo. Tá? Aí o governo, quando via
Que a intenção era essa. Quando via que o preço do café subia, aí o governo pegaria esse café que estava lá nos seus armazéns e vendia. Deveria de ser assim, mas nunca conseguiram, tá? Eles sempre compravam café, mas nunca conseguiram. E começou isso fazer com que os estoques dos armazéns do governo começassem a ficar lotados, tá? De café. Vamos lá, falei a 19, vamos para a 20. Durante a chamada República Velha, de 1894 a 1930, ocorreu uma hegemonia política dos estados economicamente mais fortes e mais populosos, São Paulo e Minas Gerais. Para que essa prática fosse viabilizada, foi determinante, letra E, quem marcou aí, tá? A execução a partir do governo Campos Salles na chamada política dos governadores, dificultando a ação das forças de oposição. Tá? Então, mais uma vez aqui eu falando, o que acontece? Se eu era um coronel desse, tivesse nessa política do café com leite, eu sempre era favorecido. Tá? E até quando os meus oponentes ganhassem as eleições, eles criavam um jeito lá de falar que foi fraude, que eles não poderiam assumir. Tá? Então tirava esse camarada que tinha ganho e colocava lá aquele que tinha o interesse dentro dessa política do café com leite. Tá? Pessoal, fechamos aí o primeiro capítulo, seus exercícios. Vamos lá agora para os exercícios da página 243, Movimentos Sociais na Primeira República, tá? Esses exercícios aí, eu vou fazer o seguinte, 2 e 2 não é 20. Então, a gente fala o seguinte, vocês vão fazer agora, tá? Vou deixar aí para vocês fazerem. Daqui a mais ou menos, já começou a nossa aula, né? Assim, já tem mais ou menos uns quase 30 minutos de aula. Para a gente não ficar só essa coisa aqui, eu vou deixar vocês fazerem a página 243, 244, 245 até 246. Daqui a mais ou menos 30 minutos eu vou corrigir esse aqui, tá? E depois a gente vai corrigir nas outras, tá? Então eu vou dar para vocês aí, não esqueçam, mais ou menos 30 minutos a partir de agora, tá? 30 minutos. E aí vocês começam a fazer esses exercícios e a gente vai começar a corrigir e vai começar a explicar de novo para relembrar o que a gente já viu, tá bom? Então, até daqui a pouco, um abraço em todos.